Vamos lá, José Newton. Vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos Legal. bem-vindos. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Pavan, eu sou diretor comercial aqui da Adejo. Hoje, junto comigo aqui, estará o José Newton. O José Newton é o nosso especialista fiscal em soluções Thomson Reuters. Então, a gente vai abordar aqui hoje o principal tema da principal solução da Thomson, que é o OneSource Tax One, e como que isso traz benefício para vocês quando vocês realizam a migração para o OneSource Tax One, tá? Temos uma agenda aqui pré-estabelecida, onde nessa agenda a gente vai abordar um pouquinho sobre a Adejo. Para quem ainda não conhece, né, a Adejo, vamos falar aqui brevemente, alguns minutinhos sobre a Adejo. Passaremos depois pelo item de inovação do OneSource Tax One. Então, a gente tem aqui, né, já acredito que muitas pessoas já devem conhecer a solução, mas o nosso principal objetivo hoje é falar das inovações e como que isso traz benefício para o ambiente de vocês. Seguiremos depois com a evolução do OneSource Tax One, diferenciais que estão embarcados dentro da solução, não só a parte de geração de obrigações acessórias, mas também aí olhando para o OneSource Tax One, que é o Intelligence Analytics, o Tax Analyzer, que também está embutido dentro do Tax One hoje com diversas funcionalidades, o Tax Automation, algumas novas funcionalidades que foram desenvolvidas especialmente para o FD Contribuições, seguindo depois para algumas etapas de migração. Então, a gente vai falar um pouco de como que isso é abordado, né, dentro de um projeto, como que a gente realiza. E, por último, a gente vai colocar ali um pouco da nossa experiência, de como a gente está trabalhando, como a gente vem trabalhando em cima desse tema já há alguns anos, né? A solução, ela não é nova, para quem ainda não teve a oportunidade em desbravar um pouco mais esse tema, né? A solução, ela não é nova, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência. E, por último, a gente vai apresentar aqui uma oportunidade, foi desenhada aí especialmente para vocês que estão conosco hoje dentro desse webinar. Tá? Então, a gente gostaria de passar ali uma oportunidade, dando, né, uma nova oportunidade diferenciada para vocês que estão aqui participando conosco. Dúvidas e respostas, pessoal, a gente deixou aberto aqui, né? A gente tem o chat aberto, então fiquem à vontade aqui para interagir conosco, comigo, com o José Newton. Acredito que a reunião aqui, o web, né, a apresentação é para vocês, né? Então, quanto mais vocês interagirem aqui, melhor vai ser para a gente também esclarecer os pontos de dúvida de vocês, tá bom? Temos aqui, então, um canal de comunicação do chat e também temos um outro item, que é perguntas e respostas, é um itemzinho com um balãozinho, ponto de interrogação, P e R, tá? Então, fiquem à vontade ali para usar os dois meios de comunicação conosco aqui, e a qualquer momento a gente pode já, dependendo da dúvida, ir respondendo ao longo do dia aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vou dar início aqui, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Adejo, né? Quem que é a Adejo? Se ainda vocês não tiveram a oportunidade em conhecer a Adejo, né? Falar da Adejo, ter ouvido falar da Adejo, então eu vou explanar um pouquinho, provavelmente aqui muitos já ouviram falar. Então, quem que é a Adejo dentro desse ecossistema Thomson Reuters, tá bom? A Adejo, hoje a gente tem mais de 19 anos de experiência, então contamos aí com uma larga experiência, praticamente somos a primeira consultoria dentro desse ecossistema Thomson Reuters, né, no qual hoje, atualmente, nós temos mais de 200 clientes em atendimento. Esses 200 clientes são clientes ativos, como a gente costuma dizer aqui, e atualmente a gente tem mais de 250 colaboradores separados aqui em diversas linhas, né? Então, temos aqui consultores SAP, consultores Tax One, consultores DFE, DFE Governance, entre outros. Mas a gente conta hoje aí com a nossa equipe com mais de 250 colaboradores. E aí é um item de curiosidade, né, pessoal, até demonstrando um pouco aí da nossa capacidade de entrega e também aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos. A gente fez aí mais de 14 mil entregas de projeto, né? Então foi um número aí levantado pela nossa equipe aqui interna de serviço,
no qual aí trouxe toda essa representatividade que a gente possui dentro desse mercado. Seguindo, então, um pouquinho sobre a Adejo, né, hoje, né, não tão importante quanto antigamente, mas ainda assim, né, mantemos estabelecidos escritórios físicos em São Paulo, uma nova unidade recente em Jundiaí e também no Rio de Janeiro. Então, aqui, todos esses 3 polos, a gente consta ali com escritórios físicos, de fato, mantendo ali uma estrutura. Somos parceiros Thomson Reuters, como eu disse inicialmente, e também somos parceiros SAP. E aí, ao longo de dessa nossa história, a gente vem recebendo ano após ano diversos prêmios, né? Então, gostaria de destacar aqui do último ano, de 2024, que fomos reconhecidos agora nesse início de ano de 2024, referente ao ano de 2023, a gente ganhou 7 prêmios da Thomson Reuters, então, todos ali destacados abaixo, tá? Então, dando início aqui, pessoal, dando início ao conteúdo, né? Então, eu falei um pouquinho da Adejo, né? Eu falei um pouquinho da nossa empresa como um todo dentro desse ecossistema Thomson Reuters. Eu vou passar a palavra agora para o José Newton, só reforçando aí para os que entraram agora, né? O José Newton, ele é especialista fiscal, ele é especialista e arquiteto de solução nosso aqui da Adejo, tem anos e anos de experiência, não vou entrar em detalhes, né, José Newton? Mas muitos anos de experiência, e hoje a gente vai trazer aqui um tema do TechSwan de uma forma diferenciada, né? Eu acho que a gente sempre abordou muito o tema do TechSwan, olhando para a parte de substituição, evolução do sistema do Master SAF DW, a nova plataforma da Thomson Reuters, a gente já ouviu aqui diversas vezes, diversas maneiras diferentes de abordagem do TechSwan. Então, hoje o intuito é a gente trazer um pouco de uma visão contrária, né, do que a gente tem aí visto e populado dentro do mercado, que são quais são os benefícios que, de fato, o TechSwan trouxe para esse mercado, o que está embarcado dentro do TechSwan, que às vezes a visão ela não está tão clara, né, quanto à evolução de solução. Então, o José Newton ele vai hoje abordar aí, pessoal, exatamente esse tema, tá? Hoje a gente não vai falar aqui de como navega, de como faz, de como quais são o escopo, né, que está dentro das obrigações, etc., como a gente tem algumas abordagens comuns, né, de apresentação da solução, a gente vai trazer um viés um pouco diferente, né? O que está embarcado dentro da solução, o que vocês, quando contratam o TechSwan, vocês também já têm absorção disso, qual que é o benefício que isso está trazendo para o nosso dia a dia, tá bom? Vou passar a palavra para o José Newton e fiquem à vontade aí, pessoal, para interagir conosco pelo chat e pelo item de perguntas e respostas. Vai lá, José Newton. Perfeito, Gui. Bom dia novamente a todos, sejam todos bem-vindos a essa live nossa, né? Então, como o Guilherme bem colocou, o intuito aqui é trazer para vocês inovações de fato, tá? Todos já conhecem possivelmente a plataforma, já navegou, já viu algum tipo de navegação na plataforma. Então aqui a gente separou exclusivamente tudo aquilo que está embarcado na solução de novidade, tá? Então a ideia, a reunião é para vocês, fiquem à vontade para fazer os questionamentos via chat ou perguntas e respostas, tá? E ao final ali da apresentação a gente faz uma rodada para esclarecer essas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos falar exclusivamente do produto em cloud da Thomson, tá? O OneSource TechSwan, que ele vem, de fato, para inovar, trazendo uma série de inovações. É um produto que já vem sendo trabalhado há alguns anos, e a Thomson fazendo diversas atualizações dentro do produto, tá? Então, eu trouxe aqui, busquei trazer para vocês aqui tudo aquilo que a gente tem, de fato, de novo dentro da plataforma, tá? Como não poderia deixar de ser, a gente tem que falar um pouco, sim, da parte da tecnologia, né? Isso aqui é um item de segurança, por exemplo, é um item extremamente importante quando a gente fala do cloud. Então, ele traz ali uma certa preocupação por parte, principalmente da área de tecnologia dos clientes, né? Então, a Thomson com um pacote bem robusto de certificados de segurança para poder garantir ali a qualidade e a segurança da plataforma, hoje hospedada dentro da Amazon, tá?
Então, aqui a gente fornece em tempo ali de levantamento de processos, toda essa documentação necessária ali para poder embasar ali o processo do cloud, tá? O cloud e a sua escalabilidade, ele traz uma série de vantagens, tá? Não só na questão do aumento de volumetria dos clientes, né? Hoje, quando o time da TI precisa ficar fazendo esse acompanhamento ali da estrutura da solução, esse processo de escalabilidade fica todo com a Tonso faz um acompanhamento diário, né? E também o processo de cloud traz ali uma série de facilidades, né, e benefícios para o mundo real que a gente vive hoje, né? Então, muitas empresas trabalhando no formato híbrido, então a plataforma já permite ali de forma natural o acesso remoto, facilitando ali a navegação dentro do produto, né? O produto é compatível com todos os browsers de mercado, você basta ter um acesso à internet ali para que você consiga navegar dentro da ferramenta, né? Então, trazendo ali mesmo facilidades. A plataforma também traz, né, capacidade e facilidade de integração com os maiores RPs de mercado ou ainda RPs caseiros dos clientes. Isso aqui é uma preocupação dos clientes, principalmente, que vão fazer as suas migrações, se ele tem uma parte de integração que é um sistema caseiro, por exemplo, né? Se ele vai ter algum tipo de problema com relação a isso. Não terá, tá? Os processos de integração, todos eles, a Thomson teve esse cuidado de manter a estrutura atual, facilitando ali para esses clientes que vão migrar essa tranquilidade, tá? Então, tudo que você existe hoje de conexões com a estrutura on-premise, você terá todas elas mantidas e configuradas para fazer o acesso à plataforma cloud. O monitoramento, tá? Isso aqui também é um ponto extremamente importante quando a gente fala de processos em cloud. Então, mas como que vai ser ali a gestão da minha navegação na plataforma? Então, hoje a Thomson, ela tem uma equipe dedicada exclusivamente em monitorar os produtos em cloud, tá? Sempre lembrando, o TextOne não é a primeira plataforma da Thomson em cloud, né? Ela já tem a estrutura de DFE há muito tempo, há muitos anos, né? E o DFE até, de certa maneira, ele tem um risco maior de ser em cloud, porque ele afeta diretamente o faturamento dos clientes, né? Então, essa equipe monitora 24/7 esse processo dos produtos em cloud, garantindo ali a performance, a qualidade de navegação dentro das plataformas, tá? Então, esse painel, ele fica ali monitorando em tempo real a sua performance e a sua estabilidade. Então, é para trazer uma tranquilidade que a Thomson, sim, fica acompanhando todos esses procedimentos, tá? A inovação também com relação à parte de comunicados, né? Então, hoje, os comunicados são feitos através das cartas PETs, né? Então, todo mês ali, a cada 15 dias, o cliente recebe ali uma carta PET, muitas vezes na caixa de e-mail, acaba caindo na caixa de e-mail, você perde ali o time de fazer uma análise daquela carta. Então, isso também traz uma certa dificuldade hoje, né? Com o procedimento novo do TextOne, você já tem um acesso direto ao ambiente Thomson Reuters pelo próprio front do produto, tá? Então, no manager de entrada do OneSource TextOne, você já tem um link de comunicação com a Thomson Reuters e você consegue ter uma visibilidade de todo o roadmap da Thomson, tudo aquilo que ela está trabalhando dentro dos quartos do ano, tudo que está planejado para ser lançado, seja esses lançamentos relacionados a novas funcionalidades do produto ou também relacionados a algum atendimento legal, tá? Ou ainda algum tipo de impacto na estrutura das integrações, tá? Então, é uma porta de entrada, de fato, ao ambiente Thomson Reuters, né, onde você consegue, sim, ter essa comunicação direta. Outra coisa bem bacana que nós temos também, dentro do front do OneSource TextOne, é uma comunidade onde você consegue interagir com outras empresas, com outros profissionais que utilizam a ferramenta, né? Então, você se inscreve nessa comunidade, você pode ir interagindo ali com essas outras empresas. É uma comunidade bem bacana também para trocar experiências ali
de acordo com o seu negócio, tá? Hoje, dentro de Roadmap, nós temos o gerador de relatórios, que é uma funcionalidade que os clientes estão esperando. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre esse gerador de relatório. Os painéis de integração, né? Hoje nós temos também dentro da plataforma já o RPA fiscal, onde ele provê uma série de funcionalidades de automação de rotinas, que eu também vou detalhar um pouco mais para frente. E o ajuste de dados, também é uma facilidade para dar autonomia aos profissionais da área fiscal, dentro dos processos ali de correções pontuais daquilo que ele precisa fazer para prover ali os seus fechamentos. Um pouco para frente também eu falo um pouco melhor. Mas aqui é para vocês terem uma ideia que você tem essa comunicação direto com o ambiente da Thomson Reuters. E não só para só TextOne, tá? Lá você consegue ter visibilidade dos processos de DFE, processos de legal, processos de GTM. Então, é um painel bem bacana, onde você tem esse acesso direto ao ambiente Thomson Reuters. Falando um pouco do produto, né? Então, o produto, ele contempla tudo aquilo que nós temos hoje na plataforma on-premise, tá? Então, a concepção do OneSource TextOne, ele foi através de uma conversão de linguagem, não foi um produto que a Thomson criou do zero. Foram 2 anos de projetos, convertendo a estrutura de MasterSAF DW para o OneSource TextOne, tá? Então, tudo aquilo que os clientes utilizam hoje no ambiente de DW, todos eles foram embarcados dentro do produto TextOne também, tá? Então, é para trazer, de fato, a tranquilidade que tudo aquilo que você tem hoje, tudo que você tem de parametrizações, tudo voltado para o seu negócio, todos eles serão também embarcados dentro da plataforma do OneSource TextOne, tá? Trazendo aqui facilidade, mantendo as rotinas atuais e você ainda tendo um pacote de uma série de novas funcionalidades para trazer ali flexibilidade no dia a dia, tá? Então, o produto hoje ele contempla todas as obrigações federais, todas as obrigações estaduais, mais de 800 municípios para atender a obrigação local, seja na ótica dos serviços tomados e prestados. Tem também aqui, já temos embarcado no produto, o RPA fiscal, que é o Tax Automation. Ele é um módulo exclusivamente desenvolvido para o OneSource TextOne, no qual ele propõe uma série de automação de rotinas que os profissionais da área contábil e fiscal precisam ficar apertando o botão dentro da plataforma. Então, é inovação, para trazer ganho e agilidade dentro dos processos, tá? Os processos de integração, né, como comentamos, são todos eles mantidos com toda a estrutura atual. E também aqui é algo que traz bastante preocupação para os clientes, os processos customizados, né? Então, sabemos que hoje a grande maioria dos clientes, ele tem ali, seja um, seja dois, seja três processos customizados para atender o negócio, tá? Então, a Thomson também teve esse cuidado, nós também temos um módulo de processos customizados dentro do OneSource TextOne, onde a gente consegue embarcar todos os customizados existentes em utilização no DW e também permite desenvolvimento ali de novas necessidades, tá? Então, é para trazer aqui a tranquilidade que hoje, sim, o OneSource TextOne, ele consegue emplacar ali tudo aquilo que você tem de customizações para amparar ali as necessidades dentro do negócio. Vamos falar um pouco da evolução, tá? Então, aqui, olhando um pouco para a estrutura de evolução do TextOne, nós temos uma série de funcionalidades dentro do produto, tá? Então, falando um pouco da questão da tecnologia, abrangendo um pouco mais a estrutura, tá? Então, hoje, tudo que a gente fala relacionado à tecnologia, tudo isso vai ficar sobre responsabilidade da Thomson, tirando ali um peso bem significativo da equipe da TI, tá? Então, hoje a TI precisa manter ali todo um processo de comunicação com a Thomson Reuters, fazendo uma ponte, né? Thomson Reuters e os usuários da área fiscal e contábil ali, de custos, tudo mais, monitorando ali as atualizações do produto on-premise, tá? Com a nova sistemática do OneSource TextOne, tudo isso fica já sob gestão do time técnico da Thomson, tá?
Então, o processo hoje de leitura, de acompanhamento legal, fica com o time tributário da Thomson Reuters, e eles já provê essas necessidades para o time de fábrica e eles já atualizam os dois ambientes do cliente. Tá? Então, todo cliente tem no ambiente do Answers Tax One um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Tá? Então, isso vai ficar transparente para todos vocês com relação às atualizações legais. Tá? E toda a gestão também de atualização de software, de hardware, a Thomson também acompanha essas evoluções tecnológicas, que da mesma maneira que o cenário fiscal é atualizado, a tecnologia também é muito rápido, os produtos ficam obsoletos, né? Então, aqui é uma contratação de um serviço e o seu fornecedor, Thomson Reuters, vai te garantir sempre os softwares e hardwares mais modernos de mercado, tá? O time técnico da Thomson também vai prover toda a estrutura de backup, garantindo ali para você zero perda de dados, tá? Então, os backups também serão realizados ali pela Thomson Reuters, tá? Outro cuidado também que a Thomson teve com relação a ter uma gestão do ambiente do cliente, a questão da performance, né? Então, como eu mostrei lá, os painéis de acompanhamento, ele monitora ali a estrutura de produto, garantindo também ali a performance de navegação, tá? Toda a administração de toda a estrutura de banco de dados, também time técnico Thomson, tá? Garantindo também ali as questões de partes de servidores, tá? E um outro ponto extremamente importante, né? Vocês terão um ambiente dedicado para a solução fiscal. Sabemos que hoje muitos clientes têm a estrutura do MasterSoft DW dentro de um mesmo servidor do RP, por exemplo. Então, em períodos ali de alta volumetria de faturamento, a solução fiscal perde uma performance bem significativa. Aqui não, vocês terão um ambiente dedicado exclusivamente para a solução fiscal, garantindo ali alto nível de navegação. Ô, José Newton, Pode falar. só um minutinho aqui, já vamos aproveitar aqui, o pessoal já está interagindo conosco, vamos aproveitar aqui porque as perguntas que estão aqui destinadas são exatamente sobre esses dois temas que a gente falou agora, né? Tá Então, a bom? primeira pergunta aqui que a Daniela colocou, né? Bom dia, os clientes conseguem ter visibilidade dos dados de observabilidade, monitoramento de disponibilidade e performance relativa à sua instalação? Você quer responder ou quer que eu responda, Júnior? Não, pode responder. Daniela, na verdade não, tá? Toda essa parte de administração, toda a parte de administração de banco de dados e monitoramento, ele fica sob responsabilidade apenas da Thomson Reuters. Hoje a Thomson Reuters tem um time dedicado para fazer esse monitoramento, então qualquer tipo de discordância de evolução ou de performance dentro daquele ambiente, ele vai atuar de uma forma já direta. Então hoje vocês não conseguem ter. Pode ser que talvez, né, isso no futuro a Thomson possa evoluir para algum painel compartilhado junto com seus clientes, mas hoje toda essa administração ela fica sob responsabilidade da Thomson Reuters. E Perfeito. aí as outras perguntas aqui já está relacionada exatamente também com a evolução do produto quando a gente fala de cloud. Primeira pergunta aqui do Jorge Nunes, como ficam as mudanças de legislação que são constantes quando o sistema fica em nuvem cloud? Qual a rapidez de colocarmos isso em produção? E já emendando aqui, o José Newton, na pergunta também do André, que vai na mesma sequência, entendo como o sistema vai estar em um servidor na nuvem, não temos mais necessidade de aplicação de patches de atualização, ok? Perfeito, era justamente esse próximo tópico aqui, tá? Tá mudando Isso, sozinho o negócio aqui. então assim, André e Jorge, tá? Com relação à atualização de patch, de fato vocês não têm mais nenhuma responsabilidade, toda essa parte técnica ela fica sob responsabilidade da Thomson Reuters, tá bom? Então, assim, não tem nenhuma necessidade de aplicação de patch. E com relação à rapidez, tá, Jorge? A Thomson, ela tem um comitê também exatamente para tratar de todas as evoluções. Então, ela já está sempre à frente ali com relação aos desenvolvimentos, colocando no ambiente primeiro de dev, né, o mais rápido possível para vocês conseguirem fazer qualquer tipo de teste, qualquer tipo de validação. O ambiente de produção, ele por ser um ambiente cloud, ele é um ambiente que quando atualizado, ele é atualizado para todos os clientes ao mesmo tempo. Então a gente não tem ali como colocar, né, aplicar um patch ou
atrasar a aplicação de um patch, como às vezes acontece na solução on-premise. Nesse caso, quando atualizado, totalmente o ambiente para todos os clientes ele é o mesmo. Só colocando aqui um adicional, né, nos processos de atualização de patches, tá? Que hoje fica bem colocado, como colocou o Guilherme, com todo o time da Thomson Reuters, dos clientes que nós temos na nossa célula de sustentação para o OneSearch TaxOne, tá? O que nós identificamos é 0 erro de banco de dados, tá? Então, os testes que a Thomson coloca dentro da lacuna de homologação para produção é mais os testes funcionais, aquele roteiro que os clientes têm, né, que o time funcional tem, que ele verifica ali um SPED fiscal, uma contribuição, então são esses testes funcionais, tá? Porque toda a parte de teste técnico é o próprio time da Thomson. Então, quando você recebe, o cliente recebe a atualização, já é 0 erro de técnico, tá bom? E dentro aí tem um período, né, onde ele tomba isso para produção após esses testes funcionais, né? Aí se recebe algum chamado lá dizendo que encontrou algum erro em alguma determinada obrigação, aí sim eles vão remanejar essa aplicação em produção. Mas o fluxo é esse, tá? Então, daquilo que a gente acompanha hoje na sustentação, isso teve uma evolução bem significativa, né? O banco é único, o banco de dados, então a Thomson consegue ter essa gestão de fato com relação a erro técnico, tá? Mas só para frisar, tudo que for atualizações legais e também qualquer tipo de melhorias dentro do produto, isso fica tudo sob gestão da Thomson Reuters, tá? Um outro ponto interessante que a gente trouxe para vocês aqui, tá? A Thomson está lançando um produto que é o OBI, que é o Search Brasil Integration, tá? O conceito do OBI é padronizar todos os processos de integração, tá? Então, hoje a Thomson tem uma camada de interfaces para cada RP de mercado, tá? Então, o intuito do BI é centralizar esse processo de integração. Isso aqui ela está fazendo rodadas no cliente, nos clientes apresentando essa nova plataforma. Esse módulo, ele já vem dentro da estrutura do OneSearch TaxOne, e ele tem uma inovação que você starta o processo de extração de dados RPs pela própria plataforma do OneSearch TaxOne, você não precisando mais entrar dentro do RP para extrair o dado. É um produto que está sendo lançado, ele tem um conceito bem bacana, onde você consegue configurar, né, ele tem uma camada de parametrização, onde você consegue colocar uma série de regras fiscais também dentro do processo do OBI, tá? Com certeza, nós, a Dejo, também vamos fazer várias rodadas apresentando esse processo para vocês, tá? Para todos os clientes. E onde é o maior ganho, vamos dizer assim? Clientes que têm mais de uma integração. Por exemplo, eu tenho um RP SAP, eu tenho uma outra empresa dentro do grupo que tem o RP Oracle, tem uma outra empresa dentro do grupo que tem PeopleSoft, tem uma outra empresa dentro do grupo que tem um RPzinho ali pequeno que eu fiz um desenvolvimento de integração. Então, o BI chega, ele padroniza tudo isso, você vai ter uma única ferramenta ali de extração de dados, algo bem bacana também para a gente trabalhar, tá? Várias funcionalidades novas dentro do Job Servidor, tá? Então, o Job Servidor, ele é um módulo que ele vem com uma série de inovações, tá? Então, ele continua sendo o módulo de integração dos dados dos RPs com a plataforma fiscal, mas uma grande inovação, a gente consegue fazer tratativas de dados já na entrada do Job Servidor. Então, imagine o seguinte, a TI tem ali alguns pacotinhos de scripts, né, de comandos de banco que ele executa para fazer determinadas correções, tá? Para o time fiscal não ter essa dependência mais da TI, a gente consegue transcrever esses pequenos scripts para a entrada do Job Servidor para alterar determinados campos das interfaces, tá? Então, é flexibilidade que o produto traz para que vocês da área fiscal e contábil tenham autonomia, tá? Porque isso fica de forma parametrizável. Então, eu criei determinada regra para tratar, sei lá, o campo de indicador da nota, se ela é normal ou devolução, por exemplo. Então, se eu tenho uma deficiência no RP onde trago notas erradas dentro de uma variável, eu consigo colocar esse script dentro da entrada do Job Servidor, fiz a correção do RP, eu vou lá e desmarco o box e eu volto à rotina standard. Então, são facilidades que a Thomson está colocando no produto para dar mais autonomia para o time operacional, tá? Então, são rotinas bem bacanas mesmo para poder ajudar ali no dia a dia.
Facilidade de navegação também. O produto traz nova experiência de navegação dentro da plataforma. Então, dentro do Data Warehouse, a gente consegue ter consultas mais simplificadas de nota fiscal, por exemplo, onde eu consigo ter na mesma tela chamada tanto de nota de mercadoria como de nota mercantil. Consigo ter visibilidade com mais filtros de seleção para eu chamar determinado documento na base. E uma outra coisa bem legal, o visual, a panorâmica do produto, ela é muito mais moderna e muito mais atrativa do que hoje da estrutura do MasterSAF DW, tá? E todas as informações de notas, elas são separadas por temas, tá? Então, hoje, dentro da estrutura do DW, você tem que rolar a barra de rolagem lá até no final, se você quer ver determinada informação lá no pé da SAF-X de item de documento fiscal, tá? Na estrutura do Tax One, não, você tem separados por tema. Então, você tem um ambiente separado pelos dados iniciais da nota, um ambiente separado para as informações de ICMS, IPI e submissão tributária, um ambiente separado ali na visualização do documento para as retenções, por exemplo, tá? Então, tudo muito bem acomodado dentro do visual quando você faz uma pesquisa de documentário fiscal, tá? Então, um visual muito mais moderno, o que propõe ali a linguagem Java, que facilita bastante no processo de desenvolvimento, tá? Execuções, né? O produto também oferece ali uma série de novas execuções, trazendo ali funcionalidades novas, como, por exemplo, encerramento de saldos para cliente que não tem encerramentos de saldos ali para frente contábil nos RPs, tá? Tem uma série de novos relatórios também dentro da plataforma. Temos também modelos de relatório onde você já consegue salvar ele direto no formato CSV para ter a visualização dele em Excel. Hoje temos uma série de relatórios DW que você gera ele quando você salva para Excel, ele desconfigura todas as colunas. Então, são funcionalidades novas também ali para poder trazer ali uma melhor experiência de navegação para os clientes, tá? Temos as rotinas também de controle de crédito, PIS e COFINS na ótica ali do FD Contribuições. Então, tem uma série também de novidades para que vocês consigam utilizar dentro do produto, tá? O assistente de dados também é uma funcionalidade nova dentro do Data Warehouse, onde o próprio profissional da área fiscal, ele tem autonomia de fazer correções pontuais em documentos fiscais de acordo com o seu perfil de acesso. Então, imaginamos que o RP já fechou, não consigo dar tratativas, sei lá, em 10 notas que vieram com CFLP errado, por exemplo, no qual eu preciso acionar a TI ali para executar um script no ambiente para fazer essas correções. Aqui no Answers Tax One, não. Existe o assistente de dados, ele é uma planilha bem padrão, você vai simplesmente colocar os números dessas notas nessa planilha, o campo que você quer que provê a alteração, e você faz um processo de importação dessa planilha, como se você estivesse importando via Job Servidor uma SAP-X. Aí ele vai fazer ali as devidas manutenções naqueles documentos que você tem essa necessidade de correção. Então, o intuito é sempre trazer facilidades ali para o time operacional dentro das suas rotinas de fechamento, tá? Temos ainda também o lançamento do gerador de relatório, né? A Thomson não deu o nome de BI, tá? Ela ainda não batizou ainda essa funcionalidade que será dentro do Text Automation, mas ele vai ser um produto onde todos vão conseguir configurar relatórios consumindo campos da estrutura do TextOne. Então, isso aqui é algo que os clientes de DW já solicitam há muitos anos. A época de MasterSAF ainda tentou se fazer ali um processo de BI, mas não deu muito certo, acabou não indo para frente. E agora, por fim, aqui no TextOne, os clientes terão essa autonomia de configurar todos os seus relatórios da maneira que ele acha ali que vai solucionar ali a sua necessidade de momento. Então, vai ser uma grande inovação também que a Thomson deve estar lançando aí dentro dos próximos quartos. Falando um pouco dos diferenciais, né? Então, nós temos também dentro da plataforma o Tax Analytics, tá? Aonde você... aqui é o poder da inteligência artificial, né? Então, você demanda as perguntas ali para o produto e ele vai te dar devolutivas tributárias, né? Então, isso aqui é um processo bem bacana, onde você consegue ter visões olhando para a carga tributária, tá?
Então, o produto hoje já disponibiliza visões para carga tributária relacionada à parte do ICMS, onde você consegue ter visões dentro do Gráfico Brasil, aonde você tem maiores operações, aonde você tem uma demanda maior sazonal de processo de venda, por exemplo, ou de processo de compra, tendo essas análises por CFOP ou por CST, tá? Na visão do ICMS-ST, também a mesma lógica, ali você consegue manter todo o compliance olhando para a questão do CST, que é algo bem complexo de você fazer uma gestão. Enquanto não chegar a nossa reforma tributária, a gente ainda vai ter essas questões de particularidades dentro dos estados, né? Então, o ICMS, opção tributária, ele é algo que os fiscos locais ele acompanham muito de perto, principalmente depois que começou a surgir muita solicitação de ressarcimentos, né? Então, o Analytics, ele te propõe ali você fazer um acompanhamento muito mais apurado com relação à estrutura de ST. Visões também para PIS e COFINS, com painéis dinâmicos que apoiarão ali nas análises do dia a dia, né? As visões também, PIS e COFINS, é um processo também que demanda muito tempo dos clientes com relação a isso, e aqui você consegue, dentro do Analytics também, ter visões muito mais apuradas com toda a carga tributária de PIS e COFINS que estão dentro da estrutura do OneSource Tax One. Temos ainda também visões para toda a informação de IPI, tá? O IPI ali também, que é um tributo que requer bastante cuidado e acompanhamento, né? Então, o Analytics que ele propõe para você também ali, na ótica também das operações Gráfico Brasil, toda a sua carga tributária relacionada à estrutura de IPI. O ISS também, o ISS é um imposto ali que você precisa ter todo um cuidado, principalmente agora com a chegada do REINF, o acompanhamento ficou muito mais apurado para as notas de serviço e a tomada de serviço, tá? Então aqui você também consegue ter visões exclusivas para a estrutura do ISS, tá? E por fim a carga tributária, aqui é uma consolidação de todos os tributos. O produto ele permite que você faça monte de estruturas de relatório com visões gráficas, então você consegue agrupar ali os tributos com informações de notas, de produto, de localidade, de fornecedor, de CST. Então, você consegue ter uma visão da carga tributária da sua operação de uma forma muito mais dinâmica, tá? Então, a ferramenta que já está também dentro do produto Tax One Source para trazer ali ganho dentro dos planejamentos tributários ou ainda atendimento ali a uma auditoria ou algum tipo de relatório gerencial. Funcionalidades do Analyzer, tá? Aqui a gente tem também, o produto traz para nós uma nova experiência, já aplicando auditorias do Tax Analyzer dentro dos processos do grupo de SPED, né? Então, temos funcionalidades para ECD contábil, para FD ICMS PI e também para o FD contribuições. Então, no ato que você executa a geração dos seus arquivos, você já pode aplicar a opção de análise que pré-existentes lá de auditoria do Tax Analyzer. Então, o conceito aqui é a Thomson trazer de forma gradativa essas funcionalidades. A Analyze é uma plataforma que é comercializada à parte, né? Então, isso foi algo que os clientes vêm solicitando já há algum tempo também, né? Então, além daquelas auditorias que já existem quando você executa o arquivo na ótica de PVA, nós teremos também aqui uma série de auditorias mais profundas, olhando para a estrutura dessas obrigações, de acordo ali com a necessidade do atendimento legal, tá? Então, a inovação também bem bacana, exclusivamente aqui para o OneSource Tax One. Aqui falar um pouco do RPA fiscal, tá? Então, temos aqui dentro da plataforma, ele é um módulo que está estruturado dentro do agrupamento de básicos, que é o Tax Automation, tá? Então, o Tax Automation é algo que a Thomson sempre quis ter no produto para trazer automações para todos os clientes. Então, ele é um módulo que a Thomson lançou o ano passado, ele já vem sofrendo uma série de inovações, e o conceito dele é sempre trazer inovações relacionado ao atendimento legal, tá? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos dentro do produto todas as rotinas fiscais
para atender as demandas de automações, tá? Então, aqui, por exemplo, dentro das rotinas fiscais, nós vamos criar todos os fluxos para automação, tá? Então, é possível aqui deixar parametrizado e configurado toda a gestão do processo das integrações de forma automatizadas, tá? Então, o RP vai gerar a sua rotina com a interface de extração de dados e o próprio Tex Automation vai orquestrar todo o processo de entrada de dados do job servidor, tá? Então, ele vai executar as rotinas de job servidor, vai fazer o processo de importação, tá? Ele também já aciona o processo de geração do datamart e também já executa as rotinas de geração dos relatórios de consistências. Então, você consegue ter, dentro de uma única ação do RPA fiscal, 4 fluxos operacionais que você teria de forma manual dentro do processo do DW, tá? Então, aqui, no período noturno, o robô vai executar 3 rotinas e deixa tudo pronto para que você faça uma análise ali no dia seguinte, tá? Além dos processos de básicos de importação de todas as interfaces, tá? Você também tem todos os processos de fechamento de livros fiscais, tá? Então, o fechamento de livros fiscais, ele permite que você execute o fechamento de livro de entrada, de saída, os livros de apuração e também os fechamentos de período após fechamento, tá? Então, aquelas rotinas que nós temos de interagir com o sistema, abrindo tela para sair fechando ali após os fechamentos, o robô também executa essas rotinas de livros, tá? O robô executa ainda todas as rotinas das obrigações e consistência das obrigações fiscais, tá? Então, aqui ele vai gerar todas as suas obrigações, seja a SPED fiscal, as guias locais, ele também executa essas rotinas de acordo com os parâmetros. E o que é bacana também, dentro de inconsistência, além das inconsistências lá de job servidor, aonde eu faço análise de possíveis erros de integração, eu também tenho consistências para fazer cheque entre, por exemplo, livros fiscais e informações do SPED fiscal. Então, tudo aquilo que o robô executa de rotina, ele também consegue fazer cruzamentos. Então, imagine na sua cabeça que um cruzamento que você faz de forma manual entre 2 obrigações fiscais, o robô também se propõe a fazer, tá? E como eu falei, isso aqui ele é mutante. A Tonso, no dia a dia ali de análise que ela está fazendo dentro dos processos dos clientes, de acordo com os monitoramentos, ela está incrementando o Text Automation, tá? Então, ele é um produto que ele vai sempre estar em evolução, ok? E é um produto que ele já vem liberado dentro do Tex One, tá? Não é um custo adicional que você vai ter contratando a ferramenta. Uma vez que você faça sua mudança de modelo de contrato, o produto já estará disponível para utilização, tá? Validadores, tá? Além dele fazer todo o processo de geração das obrigações fiscais, ele também pode submeter isso dentro dos validadores oficiais, tá? Então, aqui a gente consegue pegar o arquivo da DAP, por exemplo, que é um exemplo que está ali em tela, e fazer a submissão dessa DAP dentro do validador lá do Fisco Mineiro, tá? Consigo abrir o PVA e submeter todos os meus arquivos de SPED para fazer as validações, tá? Então, são facilidades para o dia a dia. Opa, cadê uma mais aqui, tá? Além dos validadores, o produto também traz guias de pagamentos. Tudo dentro da rotina operacional ali do time fiscal, tá? Então, fiz o fluxo também de gerar as obrigações acessórias, submeter em validadores, fiz um processo de transmissão. Se eu tenho ali, por exemplo, uma determinada filial que eu sei que não tem nenhum tipo de erro, é uma filial com dados bem sucintos, eu posso já deixar programado todo o fluxo de início ao fim, tá? Então, RPA, você faça o processo de validação dentro do PVA dessa filial e pode até fazer o processo de transmissão caso não tenha nenhum tipo de erro. Então, aqui a gente integra o certificado digital dentro do Tex Automation, ele assina e transmite e já faz a guarda do certificado, tá? E também faz ali o processo de geração de guia de pagamento, tá? Aquilo que a gente faz, que você faz de transmissão via o RPA fiscal, ele também já faz a guarda do documento do recibo de entrega, tá? Então, tudo que você transmitir via RPA fiscal, você não precisa ter ali
guardar, assim, aquele recibo lá numa pasta do seu diretório de rede. Aqui já fica tudo armazenado dentro do RPA fiscal. Então, o conceito dele é trazer centralização de tudo que tiver relacionado aos processos fiscais e contábeis, né? Então, você terá um módulo para fazer uma gestão de todo o fluxo operacional que você tem ali no dia a dia, desde que inicia ali o seu processo de validação das acessórias e até a entrega dessas obrigações fiscais, tá? E, por fim, ele traz também um dashboard onde você consegue acompanhar todas essas rotinas que ele tem de funcionalidades em tempo real. Então, aqui é um gestor mesmo, né, para que o gestor da área ele consiga acompanhar de uma forma mais dinâmica cada etapa do processo. Não precisa entrar em cada caixa para ver como é que estão os fluxos, mas ele consegue já ter uma visão gráfica de tudo aquilo que está acontecendo com uma empresa ou com determinada filial, tá? Então, só reforçando que é o módulo que já vem licenciado, já está pronto para a utilização. Ele só requer configurações. Temos uma nova jornada também do FD Contribuições, tá? Então, o FD Contribuições, ele traz ali uma série de inovações, né? Então, a Thomson lançou semana passada essas novas funcionalidades, tá? Então, essas novas funcionalidades de contribuições, elas são exclusivas por OneSource Tax One, onde traz flexibilidades, tá? Então, hoje, o módulo de FD Contribuições é algo que os clientes já reclamam também há algum tempo, por ele ser um módulo ali que, ao longo dos anos, com a mudança da legislação de FD Contribuições, ele foi ficando um pouco confuso, tá? Então, para vocês terem ideia, na tela de parâmetros, a Tom separou tudo isso por tema também, né? Então, para cada tema, você terá um ambiente onde você vai configurar ali as suas necessidades ou ainda ajustar aquilo que já está em operação hoje. Sempre lembrando que o processo de migração, ele vai trazer as informações que vocês têm no DW hoje para dentro do Tax One e ele já vai armazenar dentro desse conceito novo, tá? Não é que requer uma implementação nova, tá? O próprio processo de migração, ele já vai adequar sua obrigação da maneira que ela está hoje, mais estáticas do DW, para os processos mais flexíveis do Tax One, tá? Então, para cada tema, nós temos, sim, um ambiente separado, aonde eu consigo fazer ali, aplicar as minhas configurações. O produto traz ainda uma grande inovação bem significativa, tá? Será possível você ajustar, fazer ajustes automáticos dentro do próprio contribuição, tá? Então, aqui a Thomson liberou, nesse primeiro momento, uma tela um pouco até mais simplificada, onde você vai conseguir criar algumas regras de ajustes dentro da estrutura da base de documentário fiscal, tá? Mas você vai conseguir se aprofundar dentro dessas regras, olhando para CFOP, para CST, para fornecedor, para modelo de nota, para tipo de operação, onde você vai conseguir aqui dar as devidas tratativas de acordo ali, desculpa, com a legislação da FD Contribuições, que a gente sabe que ela é muito mais flexível do que, por exemplo, a legislação lá do ICMS e IPI. Então, tem uma série de inovações novas também dentro do produto. Uma outra funcionalidade bem bacana, a Thomson centralizou o processo de apuração, né? Então, hoje, dentro do DW, você tem várias telas para você poder fazer double check ali da estrutura de informações de PIS e COFINS. Agora, isso fica centralizado dentro do produto, você abre uma única tela de manutenção e você consegue ter a visibilidade de todos os eventos do processo de apuração. Então, por módulo de registros, né, da estrutura de bloco M, você já consegue ter a visualização de uma forma bem mais simples, olhando tanto para a PIS como também para a COFINS. Tá? Então, a navegação bem mais simplificada, o que vai facilitar muito ali os processos de ajuste que são necessários realizar na ferramenta, do que ficar abrindo tela ali para poder ficar dando as manutenções. Né? Então, na estrutura atual, ele é bastante confuso, trabalhoso, e aqui a Thomson, de fato, centralizou isso tudo dentro de uma única tela. E, por fim, o tão sonhado relatório de apuração analítico, né? Então, a Thomson colocou também a funcionalidade dentro do produto, tá? Onde o cliente vai conseguir extrair ali a memória de cálculo, de fato,
de todos os valores apurados do PIS e da COFINS, tá? Então, isso também é muito de encontro com o processo das migrações, tá? O que foi percebido, muitos clientes têm relatório customizado para fazer o processo de apuração de PIS e COFINS. Então, a Thomson, trabalhando esses processos, ela identificou que ter esse relatório de fato na solução vai trazer um ganho muito grande para quem utiliza a solução, tá? Então, já temos disponível hoje um relatório com uma memória de cálculo de todos os processos de apuração, com a visão muito mais apurada e mais flexível para que vocês consigam fazer ali o processo de fechamento da FD Contribuições. E, por fim, aqui, etapas de migração, tá? Então, a Dejo saiu na frente com o processo de migração. Hoje nós temos uma metodologia exclusiva para os processos de migração, tá? Então, tem uma equipe dedicada para as migrações. Então, nós temos lá gerente de projeto, consultor funcional, consultor ABAP e consultor técnico, tá? Esse time tem uma sinergia muito grande com o time Thomson Reuters, tá? Então, a gente conseguiu aqui minimizar bastante o tempo de migração. Então, hoje, a gente consegue fazer um projeto bem ágil, tá? Não tendo impacto ali com o processo de produção do dia a dia. Esse processo, ele anda em paralelo, tá? Então, a gente vai prover todas as etapas do projeto e o time operacional trabalhando normalmente lá na estrutura de DW, tá? Então, a primeira etapa nossa de projeto é extrair, né, uma base do DW full, manda isso para a Thomson Reuters, ela vai criar nosso ambiente de homologação, tá? Aí nós vamos aplicar todos os conectores, são conectores simples, onde nós vamos conectar a estrutura de ERP, de interfaces, com a estrutura do cloud do TextOne, tá? Então, a gente já deixa isso tudo pronto, conectado, já fazendo ali um fluxo de geração das obrigações acessórias, porque todo o processo de integração, ele permanece o mesmo, não teve alteração, né? Então, a gente só vai fazer a comunicação dessas conexões da interface com o ambiente do OneSearch TextOne. Aí a gente faz um fluxo de geração, de extração de dados, faz a integração desses dados, e aí nós vamos fazer as primeiras validações do projeto, que é o quê? Garantir que todas as configurações, todos os parâmetros existentes no DW, todos eles foram migrados na cópia que nós realizamos para o TextOne. A gente faz todo esse processo de análise, e aí sim a gente vai executar um período e vai fazer os comparativos, tá? Tudo que eu tenho de obrigação acessória no DW, eu vou executar elas no TextOne e os dois têm que dar o mesmo resultado, tá? Então, a gente executa essas rotinas, faz os comparativos para que a gente tenha ali o ambiente todo pronto e preparado. Aí a gente precisa de um aceite para solicitar à Thomson a criação do ambiente de produção. E aqui o cliente toma a decisão de legado, tá? Existe a flexibilidade de você levar 100% da sua base de DW, desligar esse ambiente de DW, não precisa manter ele ativo, e você já pode operacionalizar tudo dentro da estrutura do TextOne, porque as plataformas são compatíveis, tá? Então, se precisar atender uma fiscalização de 2 anos atrás, você vai executar o seu SPED fiscal, por exemplo, a sua guia local, já dentro do TextOne, porque eu trouxe toda a base legado, eu tenho tudo dentro de um único ambiente, são compatíveis, eu vou gerar com layout atual e não vou ter nenhum tipo de dificuldade para atender essa fiscalização. Então, são facilidades aqui dentro do processo de migração, para não trazer complicome. Então, isso aqui é algo que está tirando o sono dos clientes, ele está chegando a hora, precisam migrar, como que é o processo, ele é demorado, ele é complicado, vai requerer um tempo muito grande da equipe. Não, aqui a gente trabalhou ao longo dos anos, né? Tanto é que nós somos a consultoria mais premiadas ali com os processos de imigração, justamente porque a gente focou, criou procedimentos e temos aceleradores, temos equipe dedicada, com a visão exclusivamente para os processos de imigração, para trazer com tranquilidade a todos, ok? Então é isso, gente. Legal, Aqui Gesualdo. era uma visão mais das inovações, tá? E agora a gente vai falar um pouco aqui da experiência, antes da gente fechar aqui nossa live, tá? Vai lá, Legal, Guilherme. legal. Acho que a gente tem, né, pessoal, deu para observar, né? A gente tem muita inovação, muita tecnologia embarcada aí dentro da solução TextOne, não só apenas a
imagem, né, de geração de obrigação acessória, né, como a gente tinha nas demais soluções. Então, acho que o fórum ainda aí dá para ser estendido por mais uma hora tranquilamente para a gente falar aqui. Nossa experiência, né, a gente trouxe um slide aqui rápido, José, pode colocar tudo na tela para mim, por favor, sobre a nossa experiência dentro desse mercado, né, a gente está falando aí de uma solução de aproximadamente 3 anos, mais ou menos, de mercado, 3 anos e alguma coisa, mas já está com uma representatividade muito grande dentro desse ecossistema, desse ambiente, né? Então, hoje, atualmente, né, dos nossos clientes, mais de 120 clientes já estão utilizando a solução, elas já estão aí, algumas foram realizadas as migrações, então a gente já fez aí mais de 80 projetos de migração, outras já entraram diretamente na solução SourceFacts One, como cliente Thomson Reuters. A gente conta aqui dentro dos nossos profissionais com uma equipe especializada para atendimento dessas características de projeto, né? Isso traz aí uma facilidade para nós dentro da execução, traz a expertise e lições aprendidas de outros projetos, traz aí uma execução de metodologia diferenciada para que a gente consiga acelerar, de fato, esse processo de migração em cima dessa metodologia que foi compartilhada pelo José Newton. E aí, só a título de curiosidade, né, a gente tem aí o primeiro projeto junto com a Thomson Reuters foi executado por nós, né, então acho que esse é um ponto aí, só um ponto para chamar a atenção, né, a gente tem a execução do primeiro projeto junto com a Thomson Reuters, foi o projeto piloto há alguns anos atrás. Passando aí, José Nilton, mais à frente, né, tem alguns índices que a gente colocou, né, que trouxe de benefício para os nossos clientes, né, redução de muitas e muitas horas, né, com relação à atualização, até em frente às perguntas que já foram colocadas aqui, redução significativa na quantidade de chamados dentro da nossa equipe de sustentação. Hoje a gente tem uma equipe dedicada que conta com mais de 80 clientes dentro dessa célula, e milhares de horas ganhas aí com relação à automação de atividade, né? Então eu deixo até o convite para vocês, para depois a gente avançar um pouco mais com relação ao tema de Tax Automation, como que isso traz benefício para vocês no dia a dia também. E aí, pessoal, passando para a última etapa aqui, né, como a gente tinha comentado inicialmente, a gente colocou aqui uma possibilidade de oportunidade para vocês, né, que estão participando da live aqui conosco. Então, o que seria essa oportunidade, né? A gente tem aqui um diagnóstico de maturidade, né, para fazer o projeto de migração do cloud. Então, a gente está propondo aqui para vocês, né, uma avaliação detalhada do ambiente, né, o que isso contempla. A gente mergulha com vocês, né, faz uma etapa ali de avaliação do ambiente atual, faz uma fotografia, né, como a gente costuma dizer, do seu ambiente atual, identifica ali quais são as oportunidades que a gente tem em otimizar o seu processo ou até modernizar a sua estrutura como um todo, referente à operação específica relacionada à sua solução fiscal, e a gente tem um entregável para vocês, que é uma recomendação personalizada, ou seja, isso é, de fato, um item que a gente vai trabalhar exclusivamente com vocês, exclusivamente no ambiente de vocês, e trazendo ali uma proposta de personalização para esse projeto de migração da sua solução fiscal para o OneSource Tax One. Então, ali a ideia é a gente trazer quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos que a gente consegue, às vezes, corrigir, né, que são dia a dias que a gente já vem carregando aí ao longo de um período, e a gente traz ali uma recomendação personalizada de fato de como que a gente consegue executar esse projeto de migração de forma que traga o sucesso ali para vocês. E o que a gente traz de diferencial também, né? Acho que dar a proposta, né, de a gente realizar um diagnóstico, ela é legal, porque daí vai tirar um pouco de fotografia do ambiente que vocês possuem hoje, como que isso vai refletir no seu ambiente futuro, e a gente está trazendo aqui um desconto, né, exclusivo para essa live. Então, a gente está trazendo aqui um desconto de 10% em cima do projeto de migração. Então, após toda essa parte de diagnóstico de maturidade, identificação, personalização, a gente vai entregar ali um material para vocês com relação a essa proposição e também tendo ali uma possibilidade de desconto, de 10% de desconto em cima desse projeto.
Além disso, a gente também estende, né, a nossa oferta aqui, o nosso desconto exclusivo para os contratos de sustentação, né? Voltando ali com a ideia de dar continuidade, né, a esse serviço realizado, a gente também coloca ali como um desconto exclusivo para vocês aqui, uma bonificação dentro de um contrato de sustentação. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de um contrato de 12 meses e vocês vão pagar somente 10 meses. A gente está trazendo aqui um outro benefício, né, de 2 meses de bonificação para esse tipo de contrato, tá? O que a gente está colocando como uma oferta exclusiva, né, pessoal? E aí, claro que toda oferta exclusiva a gente tem que também limitá-la, né? Então, a gente colocou aqui esses descontos exclusivos, essa proposição de serviço junto com vocês, com uma oferta válida, né, para os projetos iniciados até 30 de setembro deste ano. Então, a gente tem ainda um tempo aí de marcar a sua agenda, trazer ali o nosso time para próximo de vocês, fazer toda essa execução desse diagnóstico de maturidade, gerar ali essas recomendações personalizadas e depois seguimos para esse projeto com essa proposição de valor, sendo que ele deve ser iniciado até o final do mês de setembro. Tá, pessoal? Era isso que a gente queria compartilhar com vocês. A gente deu uma corrida no final, devido ao nosso tempo. Acho que o conteúdo ele é extenso de fato, né? A gente tem ali muita detalhe, muito benefício a ser falado, né? A gente acho que tem muito mais a compartilhar com vocês, pessoal. Então eu deixo aqui já o convite, né, para entrar aqui em contato conosco, para a gente não só agendar essa avaliação personalizada de diagnóstico de maturidade, mas também para a gente conseguir explorar um pouco mais o tema, explorar um pouco mais essas funcionalidades, de fato, inclusive, apresentar isso como representa dentro do sistema, como que isso está embarcado lá dentro também, né? Hoje a gente trouxe conteúdo, mas aí eu estendo o convite para vocês, para a gente chegar a realizar agora uma reunião personalizada com vocês, trazendo aí não só a parte de apresentação, mas também a parte de utilização dentro da solução como um todo. Perfeito, Gui. Só antes da gente Temos, encerrar, temos só antes da algumas gente dúvidas aqui encerrar, ainda, tá, José é, Newton? isso que eu ia colocar. Eu estava dando uma olhada aqui nas Isso, perguntas. Nós vamos mandar todas elas para vocês, tá? Só que tem algumas perguntas comuns aqui que eu gostaria já de colocar, tá? perfeito. Tem algumas perguntas relacionadas à parte da integração, tá? Processos de customizações, ativação de exit na namespace, por exemplo, se serão mantidas. Sim, tudo que tiver relacionado à parte das interfaces, tudo que você tem de regra de negócio, seja na namespace, na interdados ou qualquer outro tipo de interface, isso tudo é mantido no processo de migração, não se perde nada, tá? Então, isso também é algo para tranquilizá-los com relação a esses processos, olhando para o negócio na camada das integrações, tá? Outra pergunta bem comum também é com relação ao Text Automation, né? Se ele atende todas as guias, como que está esses processos de comunicação com a Cefaz, por exemplo. Então, o Text Automation hoje, é como eu coloquei, tá? Ele está em constante evolução, tá? Então, as guias de pagamento, principalmente de município e de estado, a Thomson está soltando de forma gradativa. Então, hoje a gente já tem um atendimento bem robusto dentro da plataforma, tá? E só reforçando, tudo que for liberado não requer valor de investimento, tá? O processo de migração, vocês já terão o módulo para utilização e tudo aquilo que ele sofreu de evolução ao longo do tempo, tá? Mas ele já está bem completo, bem robusto com relação à parte de atendimento de guias também, tá? Uma outra que foi outra pergunta comum aqui é com relação à estrutura de job servidor e o OBI, tá? São funcionalidades diferentes, tá? Tudo que a gente criar de regra de entrada de dado pelo job servidor, elas são mantidas mesmo você utilizando o OBI, tá? A não ser que você queira transferir o que você tem no job servidor para o OBI. Mas aí são possibilidades, tá? Um não requer a eliminação do outro. Tá? Então, são essas facilidades também ali do processo de integração, ok? Então, essas são as Legal. perguntas incomuns ali, mas a gente vai responder todas que nós temos aqui e a gente faz ali
uma mala direta com vocês, com as respostas dessas perguntas, tá bom? A gente vai fazer um compilado, né? Então, um recadinho final aí, pode passar para a próxima página lá, para o agradecimento. Mais um recadinho final, tá, pessoal? Primeiro, agradecendo aí a presença de todos, né? E o tempo despendido em cima dessa live. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse período. A gente vai fazer o compilado dessas perguntas, pessoal, e compartilharemos com todos. E essa live ela vai ficar gravada, tá? Então, quem quiser acessar e assistir novamente, ou algum detalhe ou compartilhar, fica à vontade. Ela vai estar gravada dentro do nosso canal do YouTube já a partir de amanhã, tá? Então, a partir de amanhã, ela já vai estar lá dentro do canal do YouTube disponibilizado. Fiquem à vontade aí para compartilhar. E convido a vocês a entrar em contato com os nossos especialistas para agendar uma reunião e a gente conseguir avançar ainda mais em cima desse tema. Agradeço de novo, pessoal. Bom dia a todos e até breve. Até mais, um abraço.